tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de conteúdos jurídicos e hoje nós vamos falar novamente sobre coronavírus e as alterações nas relações de emprego. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like se você gostar desse vídeo, o seu dislike caso você não goste, o seu comentário. importante é que você faça alguma coisa para que possamos vencer o mestre dos algoritmos de YouTube ou Instagram. Perceba que estamos aqui. Bora lá! Estava eu dando por encerrado o assunto coronavírus e as relações de emprego, quando de repente sou assaltada pela notícia da edição da medida provisória de número 927, de 22 de março de 2020. Com ela, uma avalanche de informações, uma avalanche de críticas jurídicas, políticas, revogação de artigo em menos de 24 horas pelo Twitter, enfim, medidas desesperadas que trouxeram uma insegurança jurídica para o nosso país sem precedentes. Bora lá! Em seu artigo 1º, essa medida provisória, ela dispõe acerca, das medidas de enfrentamento e de preservação do contrato de trabalho durante a epidemia do coronavírus. Seguindo a leitura em seu artigo 2º, reza o texto da medida provisória que empregado e empregador poderão pactuar acordo individual, grave bem, acordo individual, com o intuito de manter, de preservar as relações empregatícias. Até aí o texto é lindo, mas ele tem uma vírgula que diz assim: esses acordos individuais terão prevalência sobre as leis e os acordos coletivos. Veja bem, a reforma trabalhista de 2017, ela estabeleceu que o negociado pode prevalecer sobre o legislado, ou seja, os acordos e as convenções coletivas do direito do trabalho podem prevalecer sobre as leis. Vem a medida provisória e diz que o acordo individual pode prevalecer, ou melhor, pode não, vai prevalecer sobre as leis e os acordos coletivos, excluindo totalmente os sindicatos das negociações trabalhistas. Veja bem, e me permita agora utilizar, termos do Código de Defesa do Consumidor. O empregado, perante o empregador, ele se encontra numa condição de hipossuficiência, de vulnerabilidade. Na prática, esses acordos não vão funcionar da seguinte forma. Fulano, por exemplo, nossa empresa está passando por determinado problema diante dessa epidemia, como que você pode perceber, e nós vamos precisar tomar as seguintes medidas. O que é que você acha? Eu acho legal, beleza. Eu não concordo. Não concordo. E como é que a gente pode fazer para melhorar? Assim, beleza, vamos entrar num consenso. Na prática, não é assim. Nossa empresa está passando por um momento difícil, tais medidas serão adotadas, assine aqui. E o empregado assina, porque ele precisa do emprego. Tal artigo colocou o empregado numa condição de vulnerabilidade, trazendo insegurança jurídica para o ato. Não pode o Estado jogar nas costas do empregador essa conta, muito menos nas costas do empregado. O Estado ele tem que tomar medidas para que o empregado e o empregador consigam manter suas relações de emprego da melhor maneira possível. Uma das críticas na análise dessa medida provisória é que ela não trata de benefícios previdenciários. Essa lei não trata de incentivos financeiros para que as empresas possam se manter. Ela não trata de incentivos tributários, de isenções tributárias, a fim de que a empresa mantenha as relações de emprego com qualidade. Nem quando o artigo 18 foi revogado, que muito se discutiu, que ele tratava sobre o layoff,
né? O artigo 18, que foi revogado, e agora sim revogado da maneira correta, né? Porque em princípio tinha sido revogado apenas por um Twitter, né? A declaração de revogação tinha sido apenas via Twitter. E para se revogar uma medida provisória é necessário que se edite outra medida provisória revogando a anterior ou parte do texto anterior. E as pessoas achavam que esse texto do artigo 18 estava se referindo ao layoff, né? Que é quando o funcionário ele é submetido a cursos profissionalizantes e ele recebe parte do seu salário do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas não. Esse artigo, se assim eu posso dizer, ele era pior do que um layoff, porque ele permitia a suspensão do contrato de trabalho, o funcionário poderia sim ser submetido a cursos profissionalizantes e o empregador poderia, não é deveria, a gente tem que prestar atenção a esses termos de lei, pagar verbas de natureza compensatória ao empregador, ou seja, verbas que não tinham natureza salarial. Um valor livremente pactuado entre as partes, excluindo mais uma vez a participação do sindicato, deixando o empregado numa condição de vulnerabilidade, porque o sindicato ele atua também na defesa dos direitos do trabalhador. E note que essa lei, esse artigo dessa medida provisória, em nenhum momento fala do dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, com o fim de manter as relações de emprego. Assim como também não há nenhuma previsão nessa medida provisória, como já foi dito aqui, de incentivos financeiros e de isenções tributárias para que as empresas consigam manter os empregos. Essa é só uma análise de um artigo dessa medida provisória, altamente criticada. Falaremos acerca de outros artigos nos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, amplie essa corrente do conhecimento, porque o conhecimento é bom e ele liberta.